Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma palestra ao vivo aqui e também transmitido aí pelo Facebook. Hoje com o Felipe, vice-presidente da casa, que vai nos falar sobre a aliança da ciência com a religião. Antes disso, como sempre, fazer uma página, capítulo 53, do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Paz. João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do mundo invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléculas que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria possível furtar ao homem os elementos do trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do alentino túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los no plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado interessante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame de compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemos-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos, que respiram à sombra à espera do fogo fátuo do menor esforço. Mais uma página interessante da Emmanuel, que nos lembra esse ensino de Jesus em João, de que a gente precisa ter paz. A gente até conversava aqui antes de começar, a palestra do Figueiredo, de que realmente estamos vivendo épocas muito conturbadas, mas tudo isso é natural nesse processo de mudança do planeta, de expiações e provas, para um mundo de regeneração. Geralmente essas mudanças são traumáticas mesmo, Então nós temos aí conflitos, estamos às voltas ainda com a questão da eleição, estamos com o problema da guerra lá fora, tudo isso perturba muitas pessoas. Mas o chamamento de Jesus a nós era aquilo que ele nos ensinava, nos dando a sua paz. Várias vezes ele falava, quando eu entrava para conversar com os discípulos, com os apóstolos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É melhor ensino do que esse, baseado no Cristo, que a gente consegue de fato a paz, que a gente procure realmente estudar mais, ler mais coisas produtivas, não se deixar levar por essa série de problemas que ele tem, das coisas que se coloca na internet, que agita as pessoas, que tira o sossego das pessoas, que tira a paz. Então nós, enquanto espíritas, temos que ser divulgador do amor de Jesus e do comprometimento da doutrina espírita, conforme nos pregou Kardec. Não deixar com que nós sejamos tomados de roldão. E a página aqui também, a Emmanuel explica que as pessoas ficam esperando grandes coisas vindas do mundo espiritual, mas elas já sempre aconteceram, elas continuam acontecendo. E não só nós aqui da Terra, nem só os espíritos que envolvem o planeta, mas o Chico, no programa Pica-Fogo, da extinta TV Tupi,
no ano de 1971, que foi a maior audiência da televisão brasileira até os dias atuais. Tanto é que aconteceu uma primeira edição em julho, depois ele teve que repetir em dezembro do mesmo ano, programa com 4 horas de duração, né? E o Chico dizia, mais ou menos já por essa época, que era a época que ele deu lá, né, o prazo para que se não houvesse guerra no mundo, que nós teríamos uma presença mais constante dos nossos irmãos de outros mundos. Está acontecendo, né? E a gente tem notícias até de que eles realmente se preocupam também, porque são também todos eles que estão aqui olhando a situação do planeta Terra, do sistema solar, são todos eles também vinculados a Jesus, são subordinados ao Cristo. Então tudo isso já vem acontecendo há um bom tempo. Agora a gente não tem essa percepção. Por quê? Embora espíritas, eu costumo sempre dizer, como a gente esquece da influência do mundo espiritual na vida de cada um de nós. A gente vive os problemas do mundo material, se arvora, se infelicita, se desajusta, se desequilibra. Parece que nós estamos soltos sozinhos no universo. Parece que Deus não está olhando. Parece que Jesus não é governador da terra, que Ismael, né, está olhando pelo Brasil. Eu citei aqui na palestra, a palestra do Elahá, do Jorge Elahá, que hoje está na moda na doutrina espírita, né? Elahá, pronúncia correta. Então ele deixou bem claro o seguinte: as coisas que nós temos falado, que nós temos postado na internet, ou nós estamos a serviço de Ismael, ou não estamos, de acordo com aquilo que nós estamos colocando, né? E a página nos fala exatamente disso. Para que a gente tenha paz, para que o planeta tenha paz, divulguemos a paz, divulguemos o amor, divulguemos a doutrina espírita, divulguemos o Evangelho de Jesus. As questões do mundo, elas existem e vão continuar existindo, né? Não que a gente se isente de conhecê-las, mas não deixarmos influenciar por elas. Parar por aqui, né? Senão eu faço uma palestra da frente. Né? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nesse momento de transição do planeta, nesse momento que todos nós estamos vivendo, dramas de natureza afetiva, emocional, psicológica, física também. As doenças estão encaminhando. Que Maria, seu infinito amor de mãe a todos nós, nos envolva nesse momento. Ao nosso amigo Felipe, seu mentor espiritual, para a lição que ele nos trará na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós pedimos permissão para passar a palavra para o Felipe. Que assim seja. Bom, boa noite a todo mundo. Mais uma vez é uma alegria de estarmos aqui nessa casa querida, divulgando um pouco mais dos ensinamentos do Evangelho. Esse tema está contido no capítulo 1, né? No capítulo 1 do Evangelho, no item 8. Nós vamos falar um pouco sobre a aliança da ciência com a religião, né? A importância que a gente tem, tanto da ciência quanto da religião, isso integrado de forma unida, né? A aliança vem justamente para estar ali em conjunto. Mas antes disso, me lembro um pouco de uma história de Divaldo. Divaldo conta para nós que de uma das suas palestras, ele foi fazer uma palestra despreparado, não tinha estudado, não tinha se planejado. Imagina, uma renca de pessoas, uma multidão inteira para ouvir, e ele, vou confiar nos espíritos. O Robin falou da hospitalidade, né? Vou confiar na hospitalidade. A mesma coisa que eu chegar aqui, vou confiar na hospitalidade, a hospitalidade vai me guiar, né? Dentro do estudo. E aí, na hora, né, ele achou que Joana ia cooperar na palestra, então ele começa a desenvolver a palestra ali, e ele já estava sentindo de oi. Cadê Joana? Cadê todo mundo? Ninguém apareceu, ninguém ajudando. O Divaldo passa aperto, mas a espiritualidade acaba ajudando ele a auxiliar no desenvolvimento desse evento. Depois, quando acaba o evento,
Viana de Carvalho, também um dos mentores espirituais que auxilia Divaldo na sua divulgação doutrinária, chega para Divaldo e fala assim: Divaldo, né, tem que estar embasado. A importância do estudo é importante para a sua desenvolvimento da palestra. E Viana de Carvalho convida Divaldo a estudar o Livro dos Espíritos, a ler, né? Você já leu o Livro dos Espíritos? Viana de Carvalho perguntou isso. Você leu o Livro dos Espíritos? Né? Que é a nossa primeira obra básica, né? Obra básica já diz, né? Que a gente justamente tem que estar em contato básico sobre os assuntos do Espiritismo, sobre conhecer o Espiritismo, é o Livro dos Espíritos. Lá é o início de tudo. Então, Divaldo entendeu a recomendação de Viana de Carvalho, começa a ler o Livro dos Espíritos. Terminando, ele recebe uma nova recomendação de Viana de Carvalho e fala assim: você leu o Livro dos Espíritos? Leu? Ok. Lê de novo. Lê de novo. Divaldo entendeu. Vou ler de novo. Né? Mais uma vez, uma outra recomendação. Terminou de ler a segunda vez? Terminei. Lê mais uma vez. E por último ele chega para falar para Divaldo assim: estude. Que as obras básicas, esse livro que a gente recebe, essas 5 obras, são obras em que a gente não tem o acesso àquela leitura como se fosse um romance, como se fosse uma ficção científica, um suspense. São obras baseadas em estudo, em que a gente vai se apropriar por elas por muito tempo. E por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de ciência, ciência é comprovação. Ciência, você justamente tem que comprovar algo. É algo em que você está ali para comprovar, investigar, para que aquilo se realize. Hoje nós estamos num século em que o desenvolvimento das pesquisas é notório para nós, né? Hoje tem uns grandes cientistas que se dedicam à sua trajetória profissional e até mesmo pessoal para fazer pesquisas para ajudar as outras, ou para desenvolver pesquisas para justamente mudar conceitos, trazer para a gente sabedoria, trazer para a gente propósitos que a gente possa fazer pensar. Mas o fazer pensar já não é mais ciência, é filosofia. Justamente a gente tem o ato ali da gente justamente fazer essa dobradinha desses questionamentos. Quando a gente faz o questionamento, ali é filosofia. Então, ciências é comprovado, tá? Ali pesquisa. Vamos sempre pensar nisso. Ciência, algo que a gente precisa comprovar. É comprovado. Por exemplo, nós falamos de reencarnação. O Espiritismo fala muito, reencarnacionista, né? Fala muito de reencarnação. Hoje, reencarnação, ela é teses comprovadas em diversas universidades, até fora do país. Nós temos teses, já temos argumentos, nós temos fatos, provas de que a reencarnação é uma base científica. Já se fala sobre reencarnação e que não precisa estar vinculada com religião, né? Apesar de que há uma associação natural, né? Espiritismo, reencarnacionistas, é uma associação natural, mas existe comprovação científica para isso. E há dados recentes também em que centros de saúde, hospitais, já utilizam do fator da espiritualidade como um grande elemento de ajuda, de mecanismo de auxílio para a recuperação do seu paciente. O passe, meus amigos, já é um fenômeno comprovado cientificamente para algumas universidades, para alguns hospitais em que já recebem esse tratamento naquele próprio hospital. Passe, uma música, né, uma música edificante, tudo isso são bases
científicas, ou seja, estudadas ao longo do tempo, trazendo para a gente um universo em que, agora isso aqui traz bem-estar, então eu preciso investir nisso, eu preciso entender isso para que o que faz chegar a restabelecimento daquele paciente, no caso da saúde, né? Mas assim a gente pode falar de outros pontos. Então o objetivo hoje é a gente falar um pouco disso. E aí vocês estão vendo na figura do slide uma grande gangorra, né? Tem uma gangorra ali, tem um ponto de apoio embaixo, e ali tem lá uma força potente e uma força resistente. Gente, eu não sou bom de física e matemática, essa parte eu não vim com esse talento, não. Mas a gente leigamente entende de que para ter um equilíbrio, né, elas precisam ter um equilíbrio ali. Porque se a pedra ficar muito mais para cá, por exemplo, a mãozinha vai ter lá, ela vai ficar mais abaixo e assim sucessivamente, né? Então ali necessita de um equilíbrio. E aí de trás para a gente justamente uma potência do estudo é de que ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. Vamos lembrar lá no Livro dos Espíritos de que nós espíritos somos um princípio inteligente do universo. Então nós estamos falando de alma, inteligência, né? Sendo que a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, é Deus. Então a gente tem ali como as duas alavancas para essa inteligência humana, a base científica e a base religiosa. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre ciência e um pouco sobre religião. E aí, tendo o mesmo princípio que é Deus, não pode se contradizer. Eu não posso dizer que a ciência, o espiritismo é só ciência, ou o espiritismo é só religião, ou então a ciência que comprova e a religião não comprova. Se a gente tem como um único modelo, né, Deus único, ali diz, isso não sou eu falando, está dentro do Evangelho, mostrando para a gente de que não se contradiz ciência com religião. Elas estão juntas. Elas estão aliadas. E ali a gente entende de que a ciência, ela estuda fatores do mundo material. A religião, ela já tem um poder sublime, um poder transcendente, ou seja, ela faz justamente a gente ter uma relação indivíduo, mas também em espírito e espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, vai num universo maior, que além das fronteiras materiais, que vamos falar justamente de mundo moral. Então, os avanços que nós temos hoje são notórios. Né? Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, né? O poder de informação nosso é instantâneo. Hoje a gente recebe as informações numa velocidade incrível e com isso a tendência é cada vez mais se aperfeiçoar. Daqui a pouco a gente vai estar craque em vários níveis de tecnologia. Daqui a pouco essa casa vai estar toda tecnológica. Não um fator de que ela precisa estar tecnológica, mas é porque a gente já está dentro do universo. Mas, ao mesmo tempo, de nada adianta eu ter toda a aparelhagem tecnológica, toda a tecnologia, se eu não estou educando a minha parte interna. O princípio inteligente, onde a gente já sabe de que a gente está aqui com uma bagagem para que a gente possa justamente ali trazer suprimentos, trazer experiências dessa encarnação para que a gente possa aprimorar cada vez mais, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser melhor a cada dia, a cada instante. E se a gente não conseguir nessa roupagem, nós temos outras roupagens para nos dar essa oportunidade. Por isso que a gente não vai retroceder.
Então, ciência e religião, ela andam juntas, junto com o mesmo princípio, né, que é Deus. Elas estão agregadas juntas, aliadas, mas uma ela retrata muita parte material e a outra parte espiritual, né? Matéria, espírito, vamos falar muito disso, né? Corpo e alma. Então, quando a gente fala muito de religião, a gente vai também classificar um pouco de religião com religiosidade. É importante entender também um pouco dessa diferença. E aí convém a gente lembrar também que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto, né? Kardec, um professor, um pedagogo, ele criou, né, uma metodologia de estudo dentro do espiritismo, trazendo para a gente a ótica científica, uma ótica filosófica e também um fator religioso que não faz o papel de transformar, de ser sublime. Tem muitas pessoas que falam assim, o espiritismo não é religião, né? Ela tem um caráter muito científico, de muito estudo, de muito embasamento, mas o papel da religião é justamente o quê? A aplicabilidade desses ensinos. Esse ensino tem que tocar a alma, tem justamente eu entender ali de que, poxa, né, Kardec pergunta onde está escrito as leis de Deus, e os Espíritos dizem para nós que está na consciência. Então a gente já reflete no nível da religião de que todas as ações minhas têm uma profunda responsabilidade em que não adianta ficar apontando o dedo para o outro, o que eu fiz de errado, ou então justificando o meu erro. Eu tenho que justamente olhar para si, entender, olha, você errou sim, mas agora você tem a oportunidade, ainda nessa existência, de reparar esse erro. Ou vai ficar deixando para depois, né? A gente tem essa mania, né? Deixa para depois, em outra encarnação, agora eu não consigo. Tem muitas dificuldades ainda e a gente fica postergando. Eu costumo dizer de que Deus, nosso Pai, é tão paciente. Ele é aquele Pai tão paciente que ele fala assim, nossa, né? Tô dando caminho para ele assim, de cara, mas ele insiste no mais difícil. O menino rebelde para ir no mais difícil. E às vezes a gente se toca de que é verdade. Por que eu não fiz isso antes? Vou fazer. Ou não vou ficar, poxa, demorei a entender. A gente tem todo o tempo do mundo para que a gente possa restabelecer. Sempre falo isso nos nossos estudos, de que o espiritismo ele não condena erro, porque nós estamos aqui em trabalho de reforma. E a reforma ela vai possibilitar justamente a gente entender que na hora lá de arrumar o quarto, eu preciso de, né? Tem coisa aqui que eu não estou trabalhando há muito tempo, eu preciso trabalhar. Eu preciso mexer. E só vai entender trabalhando, tá, gente? Não vai entender, só não vai conseguir mudar uma faixa de repouso, uma faixa sentadinha, ou deitadinha, ou vendo Netflix, não. Né? Só vai conseguir arrumar trabalhando, só vai conseguir melhorar trabalhando. Então, o caráter científico da doutrina, o próprio Kardec já mostra pra gente de que a doutrina espírita ela teve um papel investigativo. Quem viu o filme de Kardec, ou então quem acompanhou todo o histórico desenvolvimento da nossa querida doutrina espírita, percebe que Kardec, quando ele vai revelando, né, codificando as obras da codificação, ele faz a mesma pergunta várias vezes antes de publicar. Ele não fez a pergunta uma vez só. A primeira pergunta dos Espíritos é que é Deus. Ele fez o que é Deus, aí ele notou lá direto a primeira frase dos Espíritos, lá na comunicação com as mesas girantes. Ao decorrer de várias sessões, ele faz a mesma pergunta. Para quê, Felipe? Para ser repetitivo? Não. Comprovar. Comprovação.
Ele queria que comprovassem diversas possibilidades, em diversas mensagens, em que aquilo ali é estabelecido dessa maneira. E fora que Kardec ele foi buscando fontes sobre a veracidade. Quem vê o filme de Kardec, por mais que seja uma biografia do filme bastante reduzida, né? Existem livros biográficos que retratam fielmente cada detalhe da sua passagem, mas a gente entende de que Kardec o tempo todo ali investigava, queria dar uma notícia, né? Queria dar uma revelação de uma doutrina nova, de uma nova fonte de pensamento, uma nova religião. E, então, por isso que, e sabiamente ele entende também de que, por que a gente não chama de kardecismo? Não é kardecismo porque a religião não é dele. Ele é um grande pesquisador. Né? Nós entendemos que muitas vezes muitas pessoas ainda não compreendem, né? Aí classificam, chamam de modo carinhoso como kardecistas. Mas nós somos espíritas, né? A doutrina é espírita. Nós estamos estudando as relações com o mundo material e o mundo espiritual, porque nós somos espíritos. E Kardec nos mostra muito bem disso. Então ele investigou, comprovou, sabe? E toda uma metodologia que ele nos trouxe, a gente fala tanto de metodologia científica, a galera que está na faculdade ouve muito falar disso, né? Tem os tenebrosos TCCs, teses de mestrado, né? Artigos científicos. O que consiste esses documentos, né? Esses documentos eu preciso pesquisar a fonte de um pesquisador, de um autor que fala sobre determinado assunto e ali trazer no meu universo de pesquisa a ótica que eu quero, a resposta que eu quero diante daquela determinada situação, diante daquele determinado assunto. Kardec fez isso com o Espiritismo. Ele fez uma grande metodologia científica para investigar justamente o que nós temos aqui pronto dentro das 5 obras. Então nós temos aspectos científicos bem firmes na obra Gênese, cujo esse mês ela faz aniversário de publicação. Gênese ela traz para a gente um universo bastante científico ali, né? Só que o Livro dos Espíritos, na sua divisão, ele tem complemento em outras das obras. O Livro dos Espíritos é o principal livro. E ali tem capítulos que eles versam tanto para a ciência, que eles versam tanto para a filosofia, ou tanto para a religião. Ele vai chegando nesses caminhos, né? A Gênese é o mais conhecido por nós como um aspecto científico. E às vezes muitos espíritas ficam até um pouco receosos de ler a obra por ser um aspecto científico, mas ele não é de difícil leitura, né? Mas o que ele nos convida? Ele nos convida a gente justamente possibilitar o estudo. Por isso que a função dessa reunião doutrinária que nós estamos aqui hoje, eu conversando com vocês, a minha função aqui não é trabalhar as questões científicas do Espiritismo, porque isso é função de estudo. É por isso que essa casa conta com o estudo do Evangelho, com o estudo da mediunidade, que tem muita pesquisa científica, né? Sistematizado da doutrina espírita, Martida fala tanto de ciência também, né? O estudo metódico do Evangelho que estava tarde também tem essa parte. Então, o objetivo dos grupos de estudo é justamente alimentar essa metodologia científica. A reunião pública, nosso objetivo aqui é apresentar. Vocês saem daqui da nossa casa querida e dar uma lida no Evangelho ou tirar dúvidas no grupo de estudo, né? Então, os estudos da casa eles são abertos para que a gente justamente possa possibilitar com a ciência e a filosofia, justamente possibilitar nesses instrumentos uma amplitude maior de entendimento. E quando a gente fala de filosofia justamente ele está ali num ato de questionamento. O Livro dos Espíritos é questionamento puro. Kardec faz várias perguntas. O que é isso? O que é aquilo? Por que é isso? Por que é aquilo?
aquilo. São conceitos que a gente vai justamente trazendo à tona para que a gente possa justamente trazer respostas. Jesus também trabalhava nesse método de perguntas e respostas, para que a gente possa traduzir as respostas com a nossa ótica, com a nossa visão, com a nossa interpretação, mas entendendo de que a religião tem um princípio científico, ou seja, ela tem uma linha de entendimento único. O Espiritismo fala A, se eu falar B, C, G, tem algo errado. Eu preciso justamente possibilitar um universo de questionamentos, de estudos para entender o conceito A. Para entender justamente esse caminho do princípio universal dos ensinos que a doutrina espírita nos traz. Lógico que o próprio Emmanuel, nesses livrinhos, ele coloca no primeiro capítulo do Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro de página, ele fala justamente da interpretação dos textos sagrados. E aí na interpretação é de que a gente justamente, se a gente ler ao pé da letra, nós vamos traduzir ali conforme a nossa realidade, conforme o nosso entendimento. No método científico, isso não funciona. A gente precisa justamente traduzir o quê? Ler, reler, tirar pontos que eu não estou entendendo, tirar pontos ali que eu preciso justamente melhorar, trazer conceitos de outros personagens, de outros autores, para que a gente justamente possa possibilitar um entendimento real sobre aquela determinada página, sobre aquele determinado capítulo. Então, no próprio Pão Nosso diz isso. E religião, que a gente é importante entender o quê? O que é religião? O nome diz religário. Nós estamos aqui nessa casa que já é preparada há mais de 73 anos. 73, 72? 72, né? Eu estou pulando já. É 72 anos. 72 anos que ela já foi preparada aqui nessa comunidade, para que a gente justamente possibilita, quando a gente está sentado aí nessas cadeiras, e quem está em casa agora nos assistindo, possibilitar um tempo, um momento, para que a gente possa refletir a minha relação, eu, Felipe, espírito, com Deus, com a energia divina que nos cerca. Porque no ambiente de trabalho, ele não é um ambiente religioso. Porque ele é um ambiente ali que ele tem um vínculo, lógico, produtivo, um vínculo que ele necessita com objetivo fim, mas ele não vai impossibilitar essa ligação com Deus, apesar de estar convivendo com o próximo, estar lidando com o próximo. Aqui me faz cansar, aqui me faz ligar, aqui me faz ter essa conexão de pensamento. Então, para a gente, por exemplo, nós passamos 2 anos reclusos em casa fechada, e muitas vezes, até para nós sentar e muitas vezes assistir uma live, era um pouco difícil, porque a nossa casa não tem essa energia que tem aqui, não tem essa preparação que tem aqui. E a religião me permite isso, estabelecer esse campo de concentração, esse é um caminho de que eu preciso agora pensar em mim. Então eu vou reservar 7h30, quarta-feira, para ouvir um pouco da palavra de consolo. Eu preciso ouvir um pouco isso para que eu possa despertar, para que eu possa analisar a palavra. Tem uma palavra que o orador falou que, é interessante justamente eu trazer pontos ali para melhorar o meu caminho. Isso é a religião, o caminho de religar. Mas você falou de religiosidade. O que quer dizer isso? A religião é aquele templo, é aquele espaço em que a gente precisa ter esse campo de concentração, Esse campo de encontro nosso com a energia divina. Tem pessoas em que não precisa. Tem pessoas em que ela não precisa de estar nesse estado de religação. Ela mesma já faz sem ela perceber. E a religiosidade é justamente isso. É a aplicação dos ensinamentos da lei de amor que Cristo veio nos trazer em essência, colocar isso em aplicabilidade. Ela não precisa ser religiosa,
mas ela faz. Ela ajuda. Ela compreende, ela se transforma. Ah, Felipe, poxa, mas eu me dedico tanto à casa e ele não está no mesmo nível. Dependendo, sim. Vamos olhar o André Luiz, né? Tem alguma outra dica de filme para vocês assistirem? André Luiz, quando ele chega lá e ele percebe de que ele não fazia prece para ninguém, tratava os pacientes com indiferença e a paciente fazia prece para ele, a única. Que a paciente que ele desprezava. Olha o nível de evolução dessa paciente por conta dele. A diferença que faz na nossa transformação. E a gente precisa entender de que nós aqui, né, somos espíritos que estamos frequentando essa casa de caminho, da qual traz para a gente o estudo do universo do espiritismo. Não convém trazer na casa princípios de outras filosofias que a gente está aqui estudando o espiritismo. Né? Aqui, nosso estatuto rege, né? Não vamos falar de assembleia mais tarde, ele rege justamente de que o objetivo dessa casa é o estudo do espiritismo. Nada que for fora não convém ser feito esse estudo. Né? Nós estamos aqui para isso. Mas tem pessoas em que ela não nem necessita de ter esse estudo, mas já faz. Já tem isso nela. Né? Isso me sente menos preparado? Não, são irmãos. Fáceis de entendimento. Isso a gente, ao longo do estudo do Livro dos Espíritos, ao longo do estudo do Espiritismo, nós entendemos de que por que tem pessoas que estão um pouco mais acima no entendimento ou um pouco abaixo no entendimento. Jesus fazia isso, falava com alguns em histórias, outras pessoas ele falava diretão. Pessoas em que ele sabia de que queria dar uma pegadinha, ele justamente, o que você acha? Né? Ele já mudava o assunto. O que você tem a dizer? Ele justamente aproveitava a situação porque ele já entendia o perfil de cada um. Né? Agora a gente precisa entender o nosso perfil também. Né? Porque eu posso falar assim, eu não sou religioso, mas eu me entendo. Eu tenho essa ligação. Eu, Felipe, entendo que eu preciso estar nesse contato, porque no universo que eu estou, muitas das vezes ele não me dá recursos, ou então mensagens, ou então até fontes ricas para promover esse autoaperfeiçoamento que eu estou compromissado. Eu preciso disso. Então, gente, ela é uma tríade, né? Uma pirâmide. Eu costumo dizer que quando a gente fala muito de pirâmide, se a gente tirar um elemento dessa pirâmide, ela não tem forma. Então, ela é conjunta. Não tem como eu falar que o espiritismo é só filosofia, mas só esquecer do método científico de Kardec. Não tem como eu falar que é só ciência e filosofia, esquecendo de que a proposta nossa é sublimar. A proposta nossa é aproximar esse conteúdo na nossa transformação. E não adianta eu questionar a vida se eu não quero comprovar. Eu quero só questionar. Né? Então, é importante justamente entender esse universo do aspecto da doutrina espírita. E aí, Kardec, no que é o Espiritismo, ele coloca o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais e religiosas para o homem. Como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todos os resultados morais que decorrem dessas relações. E como religião, ele consiste na aplicação de seus princípios para o aperfeiçoamento ético-moral da humanidade. Algo interessante a linha de raciocínio de Kardec. Ele disse de que ciência de observação, né, ela consiste em estabelecer a relação entre matéria e espírito, essa relação. Na filosofia, ela já traz resultados dessa relação,
esses resultados comprovados. Já a religião é a aplicação, é a aplicabilidade disso, né? A gente gostaria de trazer o resultado prático dessa relação, né? Então, um observa, a outra questiona, ou então a outra entende a relação e a outra aplica, né? Vivencia. E ali a gente entende de que ciência e filosofia estuda a ciência, estuda, né? Traz o campo de observação, de estudo. A filosofia traz um campo de esclarecimento, que à medida que eu pergunto, eu quero o quê? Esclarecer. Né? E aqui já houve uma campanha muito forte a nível do movimento espírita brasileiro, trazendo para dentro de que a casa espírita ela orienta e esclarece fatos. Quando eu estou com dúvida, eu quero esclarecimento. Filosofia. Nós estamos aqui para trazer esse papel de filosofia. Mas eu repito, de que muitas vezes esse esclarecimento ele vai vir num campo de estudo, num grupo de estudo. Martita está aqui coordenando estudo, a gente comprova isso. É um grupo pequeno, mas às vezes surge uma dúvida ali. Opa, vamos semana que vem estudar sobre isso? Né? E aí a gente tem todo o tempo para investigar e estudar. Né? Então, esses dois estão muito envolvidos com o campo do conhecimento. Já a religião é um campo moral. É um campo de olhar nós em relação ao espírito de transformação, de progresso, né? De sublimar, né? Nós vamos falando tanto de regeneração, de mudança, mas só vai promover a mudança se eu caminhar essa seta para o moral, de eu entender de que eu preciso estar presente nesse universo. Quanto mais distante eu vou estar, né, daquilo que me traz bem, daquilo que me traz o remédio necessário, mais doente eu vou ficar. Ou mais necessitado eu vou precisar e eu vou ter que recorrer à ajuda isso depois. Então, por isso que essa casa está aberta justamente para essas pessoas que se distanciaram. Aquelas pessoas que, num determinado momento, não quero mais essa palavra, né? Mas aí, quando a gente vê que o desafio da montanha é tão grande, né? Porque Jesus fala que a fé transporta montanhas, né? Mas às vezes a montanha é tão grande que eu não consigo escalar. E aí eu vou precisar de ajuda. Aí por isso que a gente precisa desse esclarecimento para subir, porque todos vão subir. Eu falei do Paulo de Tarso esses dias, eles me deram um tema para falar sobre bons espíritos, né? É uma classificação de espíritos conforme a gente tem esse registro. E aí tem lá, né, imperfeitos, bons, e tem os puros, né? Os puros, não precisa nem imaginar isso agora, que falta muito, né? Falta muito ainda para a gente chegar a esse grau. Agora, para a gente chegar ao estado de ser um bom espírito, a gente é capaz. A gente consegue. Depende de quem? Da gente. Da força do trabalho, da força do entendimento, desse estudo. Então, o espiritismo é ciência de observação pelas relações que estabelecem entre nós e os espíritos, doutrina filosófica pelos princípios morais que se assentam nos seus fundamentos, religião pela aplicação desses princípios morais em prol da renovação dos homens e, consequentemente, da humanidade. Só um relembrete. Ciência da observação, doutrina filosófica se assenta pelos princípios morais que se assentam nos fundamentos, e a religião é a aplicação disso tudo. E aí vamos falar só um pouquinho de ciência, de filosofia e de religião com base nas obras. Né? O espiritismo é ciência porque era a luz da razão e de critérios lógicos e metodológicos demonstra por meio do intercâmbio entre encarnados e desencarnados a existência da alma e sua imortalidade. Né? O Robinson leu aqui uma página de Emmanuel de 1950? 1950, por aí, não é? É o livro do Caminho. É o primeiro, 48. E tem informações ali, umas mensagens ali,
que se aplicam até hoje. Até hoje. Então, justamente entender que dentro desse intercâmbio mediúnico que o grande Chico Xavier destinou para nós, mais de 400 obras, tem obra que a gente nunca ouviu falar, mas está lá, né? Mensagem da qual que ele mesmo veio, falou de que ele veio com uma missão de ser carteiro, de dar consolo, de mandar mensagem. Esse intercâmbio, justamente trazendo para a gente uma visão real, um campo científico desse universo, para trazer para a gente propostas de sublimação, de melhoria, de entendimento, de consolo, de conforto, né? E isso o Espiritismo como ciência vem trazer. Demonstra a existência da alma e a sua imortalidade por meio principalmente do intercâmbio mediúnico entre encarnados e desencarnados. A reunião mediúnica é visível uma situação científica ali, né? Um estudo científico com base nesse tema. Para falar de mediunidade, a gente não precisa ter um tempo gigante, enorme para falar dessa faculdade, das faculdades mediúnicas, né? Mais uma vez convido para os estudos da casa, que é ali a gente aprimora cada faculdade. Está no livro de Gabriel Delane, que é um espírito pouco esquecido por ser um grande cientista, né? Um grande cientista que veio trazer para a gente vários dados de pesquisa, tem várias obras ali importantes do movimento espírita, que muitas vezes a gente esquece do Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion, uma galera boa que trabalhou junto com o Kardec. Espiritismo não é filosofia porque era a partir dos fenômenos e dos fatos, utilizando um raciocínio lógico, dá uma interpretação da vida, explicando o porquê das dores, dos sofrimentos e da desigualdade entre as criaturas. Tem uma campanha da FEB que ela fala assim: de onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Isso tudo é filosofia. São questões em que a gente vai trazer um raciocínio lógico para uma interpretação da vida, né? Nós estamos passando por vários momentos de dores, por exemplo, nesse atual século, em que traz para a gente uma linha de raciocínio de que por que eu estou sofrendo? Por que a dor vem trazer para nós, né? O porquê que isso está acontecendo? Hoje, por exemplo, a gente viu nas notícias ali a cantora Preta Gil com câncer de intestino. Né? Poxa, gente, do nada, um câncer, e agora? Né? E ela pedindo justamente prece, vibrações, que ela vai sair bem. Olha ali uma resposta dessas dores, né? Trazer no verso dessas dores. Eu estou trazendo um fato de fora em que temos um porquê, em que temos um sentido que a gente entende que nada vem do acaso. Eu não vou ter um câncer assim do nada. Né? Eu não vou ter um desafio assim do nada. As oportunidades vêm para que a gente precise entender um pouco da ótica da qual nós estamos aqui nessa viagem. Tem viagem que é tranquilinha, né? Tem viagem que a gente for lá para Cabo Frio, dependendo da temporada, eu vou tranquilo. Não vai ter estrada, não vai ter nada, todo mundo trabalhando, vai ser tranquilo. Dependendo da temporada, não. Dependendo da temporada vai ser difícil chegar, vou chegar, mas não vai ser difícil, né? Vai demorar. É isso que é o campo filosófico, a gente trazer essa interpretação. Jesus fazia isso com muita sabedoria, né? Fazia esse universo de pensar e está fazendo com a gente até hoje. Se a gente for ler as parábolas num sentido de científico mesmo, de estudo, a gente percebe ali o quão atual Jesus está trazendo informações para que a gente possa justamente entender as nossas relações com os nossos irmãos, né? É importante a gente ter esse registro. E Christian Torch, né, na página 92, traz para a gente de que o Espiritismo é religião se analisada pela finalidade que tem de proporcionar a transformação moral do homem, retornando os ensinamentos de Cristo para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa.
revivendo o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Em suma, religando a criatura à sua origem divina. Essa questão de religar é muito importante, mas a gente entende que religião ela aplica. A gente precisa vivenciar esses estudos. Não adianta falar bonito de Jesus, falar o tempo todo da mensagem consoladora, mas se isso não me supre, se isso não me satisfaz, ou se isso é da boca para fora, tem que trazer um universo que possibilita despertamento. Mas eu repito, cada um no seu tempo. Que há pessoas em que ela vai demorar a entender. Ela vai ter um tempinho dela ainda para pensar. Aquele cantinho do pensamento da Super Nani, deixa pensar. Ela vai ter aquele tempo para que ela possa justamente compreender, reviver o cristianismo, porque Jesus veio trazer para a gente na revelação essa fonte de conhecimento. Ele falou, não vim instruir, mas sim colocar em aplicabilidade. Vivência, né? Trazer significado, encontro, gente. Aqui nós estamos nessa casa de caminho para promover encontro comigo e com o Robinson, que está aqui, Laurés, Marta, Rose, está aqui. Não. O encontro é comigo e justamente com as palavras, as mensagens que a espiritualidade nos traz e que é importante. Me lembrou agora um Amigos à Luz, que é um grupo de humor espírita, que eles fazem uma paródia de uma situação que a gente sempre questiona. Quando a gente abre nesse livro de página, abre assim, aí fala assim, nossa, é pra mim, né? E eles brincando com isso, a brincadeira, ela fala, não, isso aqui é pra você, isso aqui é pra você, fala isso, né? Ó, você, não caiu à toa, né? Mas é importante dizer que tudo que está aqui relacionado tem alguma coisa pra gente, né? Tem alguma fonte que eu preciso trabalhar isso. Não é preciso renovar, até porque a gente não é perfeito, tá, gente? Nós não estamos aqui, eu estou melhorzinho porque eu subi o morro na chuva, estou aqui batendo ponto nos olhos. Quem dera, né? Quem dera. A gente costuma dizer que quem trabalha mais é mais endividado, né? A gente costuma dizer isso. Mas é justamente a oportunidade de a gente aplicar esses conhecimentos. Então a religião, ela tem que trazer para a gente essa fonte de aplicação. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes, enquanto ciência e filosofia operam um trabalho de experimentação e raciocínio. Religião edifica, ilumina os sentimentos. Então a gente precisa entender de que ciência e filosofia, elas estão dando um universo de conhecimento, da gente entender, promover. Eu preciso entender o estado onde eu estou, né? O que eu estou fazendo. Mas a religião, ela que vai produzir ser melhor, trazer um estado de melhoramento, trazer a luz. Se eu estou num quarto, está tudo escuro aqui, né? E eu quero trazer a luz, a religião ela vai me mostrar o caminho para ligar a luz. A ciência vai perceber que eu preciso botar a luz aqui, eu preciso botar a luz lá, né? A filosofia vai perguntar, onde que eu ponho a luz? Onde que tem a luz? Né? Cadê a light? Aí a gente vai começar questionando o nosso campo íntimo, mas o que vai me trazer a aplicabilidade para ser melhor é a religião que vai edificar, iluminar esse pensamento. É como se fosse uma construção, né? A construção da nossa base aqui, a gente precisa de uma base sólida, firme, né? Essa base, a religião vai nos proporcionar esse papel. E aqui nós estamos aqui agora fazendo uma atividade científica, uma atividade filosófica, né? Conversando, mais filosofia, porque nós estamos conversando, trazendo aqui questionamentos, reflexões. Mas eu posso muito bem pegar uma fonte de estudo em ciência também trazer para a gente esse papel. Mas o que vai aplicar é o que vocês vão vivenciar nos seus respectivos lares.
E aí, rapidinho, na parábola do semeador, Kardec já traz isso na sua linha de raciocínio, lá quando ele faz a reflexão na parábola do semeador. Ele diz que os tipos de adeptos do espiritismo são aqueles que querem crer nas manifestações, mas se limita a comprovar, né? Aqueles que percebem as consequências da doutrina e aqueles que praticam se esforçam, né? Quando Kardec ele faz justamente ali o estudo dos solos, né? Na palavra do semeador, a gente vê muitas vezes tem muitos espíritos que chegam pela curiosidade, outros chegam por estudo, mas não querem comprometimento, não querem melhorar, só querem passar a estudar cada vez mais, mas não querem aplicar. E assim aqueles que aplicam, né? Aqueles que praticam. Então, a gente precisa entender que o espiritismo, né? Ele vai muito nessa linha, mostrando para a gente de que a gente precisa aplicar, né? Mas não cabe a eu julgar aquele que quer saber de como que vai ser a situação dele no plano espiritual. Ou, né? Muitos bem querem saber como que está a pessoa, o meu ente familiar, no outro plano. Se está bem, se não está bem. Normal, porque Chico fazia isso, né? O que mais Chico recebia de solicitação era isso. As pessoas iam até Chico para quê? Para receber notícias. Notícias, né? A gente viu agora Zé Arigó, né? Um filme também, que também falou disso, né? Pessoas que queriam ali cura, queriam ali saber um pouco dessas manifestações. Hoje, para a gente, no cenário de conhecimento que a gente tem, né, à medida que a gente vai estudando a doutrina, que já tem mais de 160 anos, para a gente natural a gente buscar, através do exercício prático, a gente entende que as respostas estão no nosso entorno, ou no campo de estudo ali. Uma simples mensagenzinha, né, quer mostrar para a gente isso. Porque a coincidência não vem. Não tem uma coincidência, não tem um acaso, mas tudo tem um porquê, tudo tem uma hora, e isso vai aparecer. Só para a gente encerrar, então, nós estamos no nosso tempo, Emmanuel, no livro Consolador, diz para a gente o seguinte: no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva ao homem. Então, olha o nosso compromisso. O compromisso que nós estamos aqui hoje de trazer uma proposta de renovação do ser, de transformação íntima. Então, é imprescindível a gente entender de que a ciência e religião andam juntas. Eu posso muito bem fazer lá, voltando na academia, né, à universidade, trazer esse método científico, trazer para cá. Mas isso ela só vai satisfazer, ela só vai ter aplicabilidade à medida que vai fazer sentido para a transformação. E não adianta eu chegar aqui nessa casa e falar assim, aprendi na faculdade de que o método que vocês estão fazendo na palestra já não é mais eficaz. Tem que fazer isso. Isso agrega o espírito. Tem justamente possibilitar caminhos e entendimentos que possam agregar ao nosso estado. Essa reunião pública, por exemplo, ela quer apresentar. E aí nas nossas reuniões de estudos nós vamos investigar, nós vamos conversar, nós vamos discordar, mas nós vamos buscar um caminho longo ou até mesmo um caminho prático para que todo mundo tenha uma mesma linha de raciocínio. Vai ter gente que não vai ter a mesma linha? Vai. Cada um no seu tempo. Né? Mas a gente precisa entender de que a ciência espírita, né? O espiritismo, ela tem um método científico que tem uma proposta universal desse ensino. E a gente precisa estudar bastante para entender e apresentar essa proposta universal. Por isso que eu estou aqui há bastante tempo nessa casa e a gente continua ainda solicitando e percebendo de que eu preciso estudar muito
para compreender ainda mais esse universo. Então eu espero que nessa proposta nós irmãos possam entender, trazer esclarecimentos, mas acima de tudo perceber de que a gente precisa estudar bastante para caminhar nesse princípio da aperfeiçoamento íntimo, da qual a gente é convidado sempre. Obrigado, gente. Boa noite. Nós que agradecemos você, Felipe, pelo estudo da noite de hoje, sempre fruto, né, das suas pesquisas. E você citou amigos da Luz. Você já pensou em fazer parte do programa? Você gesticula igualzinho aquele mais cheinho da turma. Né? Esse é um programa bastante inteligente, as gozações que eles fazem. Bom, domingo que vem agora, nós temos a palestra do Hamilton com o tema Esquecimento do Passado, ok? Às 9 horas da manhã. E lembrando a vocês que dia 22 desse mês agora, nós teremos eleições na casa, né? Termina o nosso mandato agora de 3 horas. E quem pode participar? Aqueles que já pagam mensalidade há mais de ano, pelo menos um ano, né? Tem direito a votar e serem votados. Não concordarem com a chapa que vai ser apresentada, podem se candidatar. Fiquem à vontade. Então, eu vou ler aqui o edital de convocação que está lá no quadro, está aqui na mesa, está ali na mesa junto ao livro de presença. Associação Espírita Discípulo de Allan Kardec, com sede na Rua Castro Alves, número 56, bairro Eucaliptão, na cidade de Volta Redonda, CEP 27.2.540, através de seu presidente, Robinson Soares Pereira, convoca todos os associados nos termos do artigo 15 e 16 do Estatuto Social para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 22 de janeiro, às 9 horas da manhã. Em primeira convocação, com a presença de metade mais um dos associados em pleno gozo de seus direitos. Ou em segunda e última convocação, às 9h30, com qualquer um dos associados, nas condições acima mencionadas, no endereço acima citado, para deliberar sobre a seguinte pauta: apreciação, discussão e aprovação das contas e relatório de atividades dos anos de 2020 a 2022. São 3 anos. Eleição da diretoria e conselho fiscal para o período de janeiro de 2023 a janeiro de 2026. Seria na realidade, tá certo. Aí assuntos gerais, né? Então, lembrando a vocês que não haverá palestra nesse dia, nem passe, né? Vai ser só mesmo a Assembleia, porque a gente já vai ocupar uma boa parte da manhã. Então, nós... Quer mais alguma coisa, Filipe? Agradecendo a presença de vocês aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Vamos passar para a segunda parte na sala de paz. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem no salão. Então, vamos encerrar essa primeira parte agradecendo a Deus, pedindo que, através dos nossos amigos espirituais, Ele possa nos abençoar a todos aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, ao Felipe, pelo estudo da noite de hoje. E assim nós encerramos essa primeira parte com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, com essa prece, a gente encerra a primeira parte. Estou lembrando que domingo que vem tem palestra normalmente, né? É dia 15, no outro domingo, dia 22, que será a nossa assembleia, ok? Muito obrigado a todos, boa noite.